Agradeço a presença de todos vocês aí no nosso webinar. É um prazer tê-los aqui. Primeiramente, eu deixo alguns recados. Vocês podem conferir mais opções de webinars anteriores e de eventos que a LCS promove na nossa página na internet, lcs.com.br/eventos. Lá vocês vão ter todas as informações, inclusive desse webinar estará disponível lá a gravação e dos anteriores que ocorreram. Além de eventos que a LCS promove em várias capitais do Brasil, em onde ela tem escritórios e gerentes de conta disponíveis. Ok? Hoje nós vamos falar de Commvault, uma ferramenta de backup que alguns de vocês conhecem e que a LCS vem trabalhando cada vez mais aí os nossos clientes e tem tido muito sucesso. Deixa eu falar um pouco de archive, virtualização, processo de search, proteção de computadores pessoais. A gente vai ter algumas demos ao longo das apresentações. A LCS é uma consultoria e uma integradora de serviços com 15 anos de mercado. Nós temos mais de 2.000 clientes atendidos e temos um portfólio completo de soluções de data center, end user, cloud. Temos a nossa central de serviços compartilhados com NOC, SOC, pessoal de nível 1, nível 2, especialistas. Trabalhamos como consultoria e atendemos com as a service, TI as a service, infraestrutura as a service. O que vocês precisarem, nós temos aí no nosso portfólio. Eu tenho certeza que de algum modo vamos conseguir atendê-los. Ok? A Commvault é uma empresa de tecnologia com sede em Tinton Falls, nos Estados Unidos. Há 5 anos seguidos, ela vem se destacando no Gartner como a melhor solução de backup. Ok? É uma empresa de 17 anos e com mais de 19.000 clientes. Todos os relatórios do Gartner, do Forrester, vocês podem fazer o download nos sites específicos, ou se alguém precisar, por favor, me contacte pelo e-mail que eu faço questão de enviá-los a vocês. Esses são os dois principais institutos hoje de tecnologia, mas a gente tem outros medidores aí, outros institutos que também apontam a Commvault como a melhor solução hoje em atuação no mercado. Bom, um dos diferenciais da Commvault em relação aos concorrentes é que nós temos uma plataforma única desenvolvida para atender a todas as necessidades. Enquanto em outras frentes nós vemos que as fabricantes foram comprando diversas soluções para poder formular o seu portfólio. No caso da Commvault, todas as soluções foram desenvolvidas in-house. Toda a plataforma é um desenvolvimento único, não existe integração de soluções que foram sendo adquiridas ao longo do tempo. Por esse chart aí, vocês percebam que a maioria das fabricantes é uma colcha de retalhos, né? Vai comprando diversas empresas, diversos produtos para poder montar a sua solução. No caso da Commvault, o desenvolvimento é único. Toda a parte de backup, de archive, de dedupe, parte de relatórios, replicação e a parte de desktops virtuais é um desenvolvimento único. Eu não tenho empresas que foram compradas para poder atender a esse quesito. Ok? Bom, no Commvault a gente trabalha a proteção completa de dados. Então eu tenho proteção de máquinas virtuais, proteção de desktops e laptops, tenho suporte a todos os sistemas operacionais do mercado, desde a AS400 até Ubuntu. Tá? Eu tenho suporte a todas as versões de Windows, aplicações, a grande maioria, DB2, Oracle, PostgreSQL, SQL. Dificilmente vocês vão encontrar em outras soluções, a gente oferece suporte. E as aplicações comerciais aí de SAP, ERP, Exchange, SharePoint. A gente não tem nenhuma restrição a nenhuma dessas aplicações. Tá, ok? A gente pode proteger isso a partir de snapshots, eu posso partir de máquinas virtuais, eu posso proteger isso a partir de arquivos, simplesmente.
a gente consegue trabalhar esse dado uma vez estando no Commvault para qualquer site que vocês queiram. Eu consigo replicar esse dado, eu consigo aplicar retenções diferentes e eu consigo, inclusive, trabalhar com esse dado na cloud. Tá ok? A Commvault é uma ferramenta que preza pela simplicidade. Então, todos os dados eles são protegidos de forma que você visualize isso em uma única forma, em uma única janela. Você pode trabalhar com esses dados on-sites ou na cloud, e você pode trabalhar com esses dados de forma a protegê-los on-site, replicar numa cloud, ou até mesmo protegê-los diretamente na sua cloud. Hoje nós temos modelos de Commvault as a Service, por exemplo, com o nosso Commvault na cloud, trabalhando com backups dentro dos clientes, ou backup nos clientes e guardando esse dado na cloud. A gente não tem nenhuma restrição nesse tipo de coisa. O Commvault trabalha com um repositório único, e a partir desse repositório eu consigo trabalhar meu dado de forma a ter ações com ele que outras ferramentas não me permitiriam. Eu posso trabalhar, por exemplo, com a parte de archive desse dado, a partir de uma única vez que esse dado seja backupeado. Eu posso trabalhar com o compartilhamento desse dado entre os meus usuários e mais uma série de outras funções a partir de uma console única, a partir de um único processo, sem precisar fazer vários backups, vários archives e ter várias schedules para gerenciar tudo isso. Algumas informações importantes para a gente ter em mente nos nossos projetos. Primeiro, em relação ao custo de downtime, segundo algumas fontes nos Estados Unidos, as empresas perdem $42 mil por hora parado. 59 das empresas da Fortune perderam ao menos 1,6 horas por semana. O custo médio disso é de $67 mil. Bom, algumas empresas não conseguem se recuperar dessa parada e simplesmente fecham. Então é importante vocês terem em mente que o processo de backup e disaster recovery é extremamente importante. Bom dia, Fábio. O material será disponível para vocês sim, a gente vai enviá-los. Ok? Obrigado pela pergunta. Bom, continuando falando de algumas métricas aí, essas métricas vocês podem fazer dentro de casa. É claro que não é tão fácil adquirir esses dados, mas se vocês fizerem um levantamento, vocês vão perceber que é algo muito próximo disso. 40% da perda de dados que vocês têm é deleção de usuário. E aí quando a gente fala de deleção de usuário, não adianta a gente ter replicação de site, não adianta a gente ter snapshot de storage, nada disso a gente vai conseguir proteger contra essa deleção de usuário, seja acidental, seja intencional. Né? Uma vez que o usuário deletou um arquivo, se eu tenho esse site replicado, vai deletar do outro lado também. A única forma da gente proteger isso é o backup. Então a gente escuta aí algumas coisas falando, não vai ter mais backup, eu tenho replicação de site e tal. Uma coisa não substitui a outra, tá, pessoal? A replicação de site é importante para a gente ter alta disponibilidade, mas a necessidade de ter backup dos meus dados ela ainda é latente, uma vez que eu não vou conseguir proteger contra a deleção de usuários. Outra coisa, por exemplo, é a troca de empregados. Uma vez que sai um empregado, ele leva algumas informações que só ele tinha. Hoje a gente está trabalhando muito com Bring Your Device, aí a pessoa traz o seu notebook, traz o seu smartphone, trabalha a partir dele. Uma vez que esse usuário tem o dado no notebook pessoal, é muito difícil você conseguir controlar. Então a troca de empregados é responsável por 17% de perda de dados nos clientes. E aí a gente vai perceber que o que a gente tem mais medo, na verdade, representa a menor parte nesse gráfico. 13% é ataque de hacker, que é muito difícil a gente ter. Troca de fornecedor, às vezes você troca lá o seu fornecedor de storage, o seu fornecedor de data warehouse, e aí você pode perder alguma coisa nessa migração. Raramente. A troca de aplicação também, troca de versão, troca de fabricante. E aí 7% só é aquela deleção maliciosa, né? O funcionário que sai bravo com a empresa, vai lá e deleta uma pasta do file server, ou esse tipo de coisa.
responde apenas por 7%. O que a gente vê no dia a dia, em todas as empresas que a gente passa, que a gente está falando de projetos de backup, se você pegar sua fila de chamados aí no Service Desk, você vai perceber aí que quase 50 ou mais por cento dos seus chamados de backup é em relação a uma deleção por usuário. Raramente você vai ter chamados por queda de servidor que você precisa recuperar ele inteiro. Acontece, mas é a menor parte aí das suas requisições. Bom, falando um pouco de OnePass, o que é o OnePass? O OnePass é uma tecnologia da Commvault que permite com que eu trabalhe tanto a proteção, o arquivamento e a inteligência dos meus dados, a inteligência é toda a parte de relatório que eu preciso ter em um único processo. Eu não vou ter backups, archives e uma série de outras funções para proteger meu dado. A partir do backup que eu fiz e ele estando no meu repositório, eu trabalho esse dado como eu bem entender. Eu posso trabalhar esse dado para uma archive, para uma replicação, para gerar relatórios a partir desses dados. E eu não preciso ter vários scans no meu servidor, vários schedules de backup, ou ter vários agentes monitorando esse servidor. Tá ok? Como é que funciona o processo de archive? Bom, se vocês analisarem isso aí, a gente consegue auxiliar vocês. A menor parte do seu file server, cerca de 20 a 30%, são dados relevantes. Esses dados relevantes são os dados que são acessados todos os dias, digamos assim, ou que são acessados pelo menos uma vez na semana. É aquela parte em vermelho que a gente tem lá em cima. Esse segundo stale aí são dados que eles não têm tanto acesso, mas são dados acessados ali às vezes uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. A parte verde são dados financeiros, às vezes uma planilha que tem lá, o pessoal do financeiro precisa de um acesso rápido, mas também não são acessos tão frequentes. E a gente vai perceber que a maior parte, esses outros aí, que responde até 70% de um file server aí, ou de uma aplicação, eles são dados que simplesmente não têm acesso. Se você tirar um relatório do seu file server, nós conseguimos te auxiliar com isso, você vai perceber que de 70% a 80% do teu file server não tem acesso há mais de 3 meses. O que o processo de archive te auxilia com isso? Eu movo esses dados que não estão sendo utilizados para um disco mais barato, para um segundo storage. Ou até mesmo eu posso mover esses dados para fita ou para cloud. Tá? É uma ideia. A ideia é que você consiga ter tierização de arquivos a partir do Solter. Então, ao invés, alguns storages hoje já traz essa parte de tierização, que ele move os dados de acordo com o uso de discos mais caros para discos mais baratos, seja de SAS para SATA, ou de disco sólido para disco mecânico. No caso do archive, a gente vai entregar essa inteligência por software. Por quê? Eu consigo ter muito mais opção. Imagina um arquivo que está sem acesso há mais de 6 meses, eu posso guardar esse arquivo em fita, por exemplo. Uma vez que esse arquivo não foi acessado há mais de 6 meses, eu posso enviar ele para a nuvem, por exemplo. E na hora de restaurar, o processo é extremamente simples. O usuário vai dar um duplo clique nesse usuário, nesse arquivo, e o arquivo vai retornar para ele. O Commvault cria stubs dentro do nosso file server. O que são esses stubs? São links apontando para aquele arquivo. Então, o usuário acessa o file server, o arquivo parece que está lá. Mas quando ele dá um duplo clique, esse arquivo vai chegar das nuvens, de onde ele esteja. Como
disco. Todos me ouvem? Ok. Bom, a gente tem 14 megas em disco aqui no nosso file server. Deixa eu ver. Pois não, André? Ok, positivo. Então nós temos 14 megas aqui, ok? Então eu vou lá no Convolt, só para exemplificar aqui. Tem uma política aqui do meu file server, essa política tem duplicação aplicada. Eu tenho aqui as minhas retenções, ok? Aqui no meu subclient de archive, onde eu defini, é tão simples quanto isso, tá? Eu disse para ele o seguinte, que ele vai iniciar a carga do meu disco quando ele estiver com 30% de espaço disponível, seguindo esses critérios. Então, por exemplo, eu posso mover todos os arquivos que não foram acessados ou modificados há mais de X dias, ou que foram criados há mais de X dias. Vamos imaginar uma imagem que não tem alteração, por exemplo. Uma vez que essa imagem foi para o servidor, ela não vai ter mais acesso. Se você colocar aqui uma imagem com mais de 30 dias sem acesso, ou com mais de 30 dias sem modificação, já está ótimo, você vai liberar aí mais de 50% do seu servidor, eu tenho quase certeza. Se a gente for tratar por PDFs, por exemplo, isso vai chegar a 80%, 90%, porque o PDF não é alterado. Então a gente consegue ter vários tipos de alterações aqui. Nesse caso, para ficar didático, eu coloquei aqui que eu quero mover todos os meus arquivos com mais de 800 kbps. Ok? Bom, a partir disso eu vou gerar um relatório. Percebam que a console é única do Convolt. Eu não fico entrando em diversas consoles para ter relatórios, para ter gráficos, nem nada disso. Então eu vou vir aqui, fazer uma análise de arquivos do meu servidor. Vou selecionar aqui a minha política de archive. Ok? Vou fazer alguns filtros aqui. Então eu quero todos os arquivos maiores aqui. Quero arquivos maiores que 800K. E é independente de data de acesso e tudo mais. Eu vou querer que ele gere um relatório em HTML aqui. A unidade de medida vai ser megabytes, ok? Tão simples quanto isso, vou dar um run. Ele já gerou aqui, se a gente olhar aqui no nossa parte de job, ele vai me gerar um relatório dizendo que eu vou ter 80 arquivos e que eu vou eliminar 14 megas do meu file server. E ele me dá aqui o nome de cada arquivo desses, qual o tamanho dele. Percebam que todos os arquivos têm mais de 800K. Ok? Data de modificação, que eu poderia ter atendido esses critérios, mas percebam que todos esses arquivos têm mais de 2 ou 5, tem entre 2 e 5 anos desde a última modificação. Bom, uma vez gerado o relatório, que não é mandatório, nesse caso eu fiz para ilustrar, eu vou fazer um backup desse ambiente. Percebam que eu não vou fazer um archive, eu vou fazer um backup. Observem os ícones
desses arquivos, e aí eu vou pegar esse arquivo de 1.3 megas, por exemplo. Você vai ver que o tamanho em disco dele é 1.13 megas, ok? E o tamanho dele, as informações de data de alteração aqui são alteradas. Vou gerar um backup aqui. Gerar um backup incremental. Então aqui, só peço desculpas que eu confundi na nossa regra, na verdade são os arquivos menores que 800K. Percebam a diferença entre esses dois ícones, ok? Esse ícone aqui, ele aparece com uma cor mais viva e esse com essa cor mais apagada. Esse ícone é o stub que a gente fala. Então, para o usuário, a hora que ele acessar o file server dele, o arquivo vai continuar aqui. A mesma data, o tamanho vai aparecer o mesmo. Só que quando a gente clica, percebam que o tamanho em disco dele é 0. Isso aqui é só um link, tá, pessoal? Nada mais. Então, tem os meus arquivos aqui. Se a gente olhar o tamanho em disco desses arquivos, é 0. Eu vou ter só o tamanho do link que ele criou, ok? Esse tamanho que o Windows mostra aqui é o tamanho que o arquivo tem de verdade. Então, todas as propriedades do arquivo são mantidas. Então, quando o usuário acessa, para ele é transparente, não vai aparecer que esse arquivo está na nuvem ou em qualquer outro lugar. O ícone é o mesmo, Leandro. A diferença é que o ícone do arquivo que está no disco é um pouco mais escuro. E o ícone do arquivo que foi migrado, ele fica mais claro. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Tá ok? Bom, esse dado aqui, ele está em disco. Tá ok? Eu movi daqui para um repositório do Commvault. Quando eu clico 2 vezes nesse arquivo, e é tão simples quanto isso, vocês vão perceber que aqui no Commvault vai ser criado um processo de recovery desse arquivo. Ok? Então, toda vez que o nosso usuário for lá e clicar 2 vezes em um arquivo, o que vai acontecer? Eu vou lá no Commvault e recupero esse arquivo, independente de onde ele esteja. Também, não tem problema nenhum. Independente do sistema operacional que você esteja acessando o seu file server, o funcionamento vai ser exatamente o mesmo. Eu não tenho nada instalado no cliente que está acessando, tá, pessoal? Então, nos desktops, nos laptops, eu não tenho absolutamente nada instalado. Eu só tenho um agente instalado no meu file server.
que é isso aqui. Então, a partir desse agente, percebam que uma vez que eu fui lá e fiz o recovery desse arquivo, o tamanho em disco dele voltou a ser o tamanho original, porque eu trouxe esse disco da fita para cá. O que vai acontecer no meu próximo backup? O usuário, então, durante o dia, os nossos usuários foram lá e fizeram os retrieves dos arquivos que eles foram utilizando. No final do dia eu vou rodar um backup incremental dessa máquina, não vou? É o backup incremental do seu file server, não é nenhum ativo, não é nenhuma tarefa a mais. Vocês perceberam aqui como eu fiz. Quando rodar esse backup, todos os arquivos que cumprirem aqueles critérios que nós setamos na nossa política voltarão a ser stubs. Tá? Beleza, pessoal? Então, vou continuar nos nossos slides lá. Essa parte de archive, acredito que foi bem entendido. Proteção de máquinas virtuais. Bom, a gente sabe que é um desafio para todo mundo aí trabalhar com máquinas virtuais, ok? E a Commvault oferece uma infraestrutura completa para a gente trabalhar desde a operação dessas máquinas virtuais até a parte de DR, archive e replicação dessas máquinas em uma cloud, por exemplo. Toda a parte de gerência de máquinas virtuais a gente consegue trabalhar aqui no Commvault. A ideia também não é só trabalhar a parte de backup dessas máquinas, mas é garantir a consistência das aplicações que estão, tá, ok? Nessas máquinas virtuais. Então, eu ofereço suporte ao snapshot da máquina virtual. A versão 10, que é a versão em operação, a gente tem suporte aos hypervisors, Hyper-V, XenServer e VMware. A versão 11, que vai ser lançada aí na próxima semana, a gente vai incluir Red Hat Virtualization, ok? A gente consegue oferecer suporte a toda a parte de máquina virtual e consistência das aplicações dentro dessas máquinas. Então, eu faço backup de uma máquina SQL e eu restauro essa máquina com SQL no ar. Idem a SAP, SQL e as demais aplicações que vocês estão enxergando aí no nosso slide. Ok? A ideia é a gente proteger de um único modo todas essas máquinas e trabalhar com a replicação delas, oferecendo inclusive desduplicação. Só ver uma pergunta aqui. Obrigado, Fábio. Trabalhando inclusive com desduplicação, ok? No caso de desduplicação, a gente oferece suporte à desduplicação para sites remotos e sites locais. A ideia é a gente trabalhar inclusive com a replicação dessas máquinas virtuais a partir desses sites. O fator de desduplicação que a gente vai ter aí, pessoal, já comprovado, ele pode chegar a 95%. Isso tanto em tráfego, tá bom, de LANs aí, quanto em redução de ocupação de espaço em disco. De que modo? Uma vez que eu tenho esse backup das máquinas virtuais, por exemplo, no meu site remoto, no meu site local, e replico esse dado para um site remoto, eu consigo, a partir do meu site remoto, recuperar essas máquinas virtuais no hypervisor que eu vou ter lá. A gente tem um processo que a gente chama de dash copy, em que eu auxilio o tráfego desses dados pela minha WAN com desduplicação, transferindo apenas blocos, ok, que eu não tenho no meu site secundário, facilitando a recuperação e o DR. Eu posso fazer isso inclusive para snapshots. Então imagine que eu tenho dois sites e eu preciso ter replicação entre os meus storages. Eu posso tirar o snapshot de um storage do lado, replicar isso com dash copy para o outro lado pela WAN mesmo, e eu vou ter uma diminuição de tráfego, uma vez que eu vou replicar apenas dados desduplicados. Uma outra opção para ambiente virtual é o Live Sync.
Live Sync é uma opção muito utilizada para o pessoal que precisa fazer DR, precisa fazer replicação de máquina virtual. Então, como é que funciona? Aqui no meu data center primário, eu faço backup das minhas máquinas virtuais que estão em execução. Ok? A partir desse backup, eu posso replicar essas máquinas virtuais diretamente para um segundo site. Então, eu faço o backup de uma máquina virtual e replico essa máquina virtual diretamente para o hypervisor do segundo site. Isso hoje está disponível apenas para VMware. A gente vai ter agora o lançamento para Hyper-V também. Não substitui SRM, tá, pessoal? Por quê? Aqui eu replico a máquina virtual, ela vai criar a máquina virtual no segundo hypervisor, assim como a SRM faz. A diferença é que não é assíncrona. Eu faço isso a partir de um backup que eu tenho da minha máquina virtual. No caso do SRM lá da VMware, ele replica as máquinas virtuais. Aqui eu vou fazer um backup da máquina virtual e a partir desse backup eu vou reconstruir a máquina do outro lado. No caso de clouds, por exemplo, a gente coloca um Media Agent no servidor da cloud e a gente replica os backups a partir desses Media Agents e do Media Agent eu crio essas máquinas no nosso site DR. Como eu falei, não substitui o SRM. Se você precisar de um RPO, de um RTO muito agressivo, falar, olha, eu preciso das minhas máquinas replicadas ao mesmo tempo, vá para um SRM. Se você tem um RTO e um RPO em que você consiga trabalhar melhor esses tempos, olha, se eu tiver uma máquina que é 4 horas replicadas, o Live Sync vai te atender numa boa. As vantagens é que esse licenciamento já está incluído, você não vai pagar nada mais por isso. E toda essa parte de replicação entre os sites, a gente vai usar Dashcop e desduplicação. Então, se você tem um site na Amazon, no Azure, ou se você tem um site de Disaster Recovery e tiver um link que não for muito satisfatório, a gente pode aplicar Dashcop e você ter o DR do seu site via Commvault, com todo o gerenciamento e tudo mais que a gente consegue entregar, ok? Novamente, a gente não acredita muito no slide, vamos ver como é que isso funciona, colocando a mão na massa, ok? Então, primeiro eu queria mostrar para vocês aqui a parte de desduplicação, que a gente falou de até 90%. Esse aqui é um ambiente, eu estou rodando de teste, evidentemente. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 33,8 GB de backup e eu estou armazenando apenas 8 GB. Com a desduplicação, eu ganhei aqui 70% a mais de recurso, ok? 33 GB, eu estou armazenando apenas 11 GB. Aliás, 9.9 GB. Esse baseline é porque eu tenho index e algumas coisas. Então, estou oferecendo 80%. Acho que vocês não estão vendo essa tela. Só um minuto. Aqui. Então, a tela que eu estava comentando. Aqui eu tenho 9 GB, ok? Guardados no disco, mas eu tenho backupado 38 GB. 33.8 GB. Bom, aqui eu tenho o backup em um ambiente virtual, tenho uma máquina Linux e uma máquina Windows, tá bom? Pessoal, marcar minhas máquinas virtuais é tão simples quanto isso. Eu dou um browse aqui, ele vai lá no meu vCenter, apresenta todas as minhas máquinas virtuais lá no meu data center, eu escolho quais são as máquinas que eu quero fazer backup. Tão simples quanto isso. Na hora do restore, eu venho aqui nessa máquina, por exemplo, esse é um restore de máquinas Windows, eu escolho se eu quero restaurar essa máquina inteira, se eu quero restaurar os VMSDKs dela, se eu quero restaurar algum disco achado, ou se eu quero restaurar arquivos dentro dessa máquina. Eu fiz apenas um backup de snapshot dessa máquina, e eu posso restaurar um arquivo dentro da máquina, ok? Da mesma forma, máquinas Linux. Então, a partir do backup que eu fiz da minha máquina Linux, eu posso restaurar os arquivos dentro dela. Essa máquina é uma máquina SUSE Linux, e eu tenho aqui todos os arquivos que eu tenho dentro dessa máquina, tá ok? Sem comandos, sem nada.
Diego, na versão atual nós suportamos Zen, VMware e Hyper-V. Na versão nova que vai ser lançada, a gente vai suportar também o Red Hat Hypervisor, tá ok? Pessoal, o Live Sync que eu comentei, vocês podem monitorar o Live Sync diretamente por aqui e a gente pode trabalhar com todas as opções de Live Sync nessas opções. Nesse caso, eu não tenho um segundo data center para a gente demonstrar, mas se eu tivesse, seria tão simples quanto isso. Eu vou marcar as máquinas virtuais que eu quero e aí aqui eu teria o meu destino e o vCenter que eu iria colocar, inclusive data store e tudo mais. Tão simples quanto isso, tá, pessoal? Ele replica a máquina virtual e ainda verifica se essa máquina está replicada com sucesso. Ele pode subir essa máquina e desliga essa máquina para você do outro lado. Valida e te dá um relatório. Eu posso fazer a configuração das schedules dessa validação. Bom, eu vou fazer isso toda vez que o backup da minha VM estiver completo. Então, imagine que eu agendo um backup aqui, eu quero que faça backup das maiores máquinas virtuais a cada 4 horas. A cada 4 horas, o backup encerrando com sucesso, ele vai replicar todas essas máquinas virtuais para o seu data center secundário. Bom, para o pessoal aí que está duvidando que suporta Zen, eu imaginei que a gente teria essa dúvida. Então eu tenho aqui uma máquina virtual com Zen também, vou compartilhar com vocês. Esse aqui é um ambiente real de um outro cliente, tá bom? Como eu falei para vocês, a LCS tem a parte de suporte a clientes. Então, esse é um cliente em que nós temos contrato de suporte, nós fazemos a gestão do ambiente dele. E aqui é um ambiente de Zen, tá, pessoal? Então, como vocês percebem aqui, eu tenho os hypervisors deles. E assim como no VMware, eu venho aqui, enxergo todas as máquinas virtuais do Zen dele, seleciono as máquinas que eu quero fazer backup e boa, tá bom? No caso do Zen, eu ainda não tenho suporte a Live Sync, tá bom? O suporte a Live Sync deve vir na versão 11, talvez na SP2. Eles já estão trabalhando, mas a gente ainda não tem Live Sync no Zen. O que eu tenho no Zen? Backup e restore de máquinas virtuais, máquinas, e assim como no VMware, a partir do backup do snapshot da máquina, eu consigo restaurar apenas um arquivo dentro dessas máquinas virtuais, tá bom? Eu não preciso restaurar a máquina virtual inteira do Zen para verificar os arquivos que eu tenho lá dentro. Então, como vocês podem perceber, aqui eu tenho todas as máquinas, eu seleciono aqui o arquivo que eu quero fazer o meu restore. Ok? Esse cliente é interessante a gente verificar aqui, gostaria de mostrar para vocês. Então, eu mostrei lá um ambiente de teste, em que a gente tem dedupe em execução e tudo mais. No caso desse cliente, que é um ambiente de produção, só para mostrar o rate de dedupe aqui que nós estamos alcançando. Eu tenho aqui 289 GB em disco e eu estou protegendo 725 GB, ok? Então, ó, backup de mais de 800 GB, utilizando apenas 289 GB. A gente costuma dizer que no Commvault a gente não precisa de VTLs, tá, pessoal? A gente estima media agents com discos performáticos, espaço em disco suficiente, e eu não preciso utilizar VTL. O próprio Commvault faz todo esse trabalho de replicação e de desduplicação de dados. Sim, no Zen Server a gente trabalha o OnePass também, então a partir de um único backup eu faço o restore da máquina virtual, o restore de arquivos dentro dessa máquina virtual e posso trabalhar também com a parte de archive que nós vimos lá. Tranquilo? Vou voltar para os nossos slides aqui, a gente já está encerrando, eu vou falar sobre Search Compliance.
Bom, nós vimos lá anteriormente toda a parte de archive, de file server e tudo mais. E uma das grandes vantagens que eu vejo no Commvault hoje é a parte de Search Compliance, tá, pessoal? Então, a partir do backup lá, de novo, com Ambas e tudo mais, que vai estar tudo no nosso Content Story, não interessa onde esse dado esteja, o Commvault vai gerenciar, a gente pode trabalhar com a inteligência desses dados. Então, a gente dar funções para nosso backup em que antes não era imaginado. Então, o que é essa parte de Search Compliance? Uma vez que eu tenho esses dados backupados e eu tenho esses dados sob o meu controle, é dar inteligência a esses dados, tá bom? Isso permite com que, por exemplo, eu entregue uma console de gerenciamento ao meu departamento de antitrust, de fraudes ou até mesmo ao meu departamento financeiro, meu departamento de compliance, para trabalhar esses dados da forma como eles bem entenderem. Uma vez existindo o backup desse dado, por exemplo, de Exchange, de Oracle, enfim, do que quer que seja, eu consigo extrair relatórios e navegar dentro desses dados. É meio complicado a gente falar assim, então a gente vai mostrar, na verdade, como é que isso funciona. Vou passar aqui. Então, essa página, ela foi desenvolvida assim, a ideia é que fosse o mais transparente possível para o nosso usuário, então a sensação que o usuário é que ele está no Google, e por exemplo, eu vou pesquisar algo aqui que está na mente de todo mundo, pesquisar por Alemanha, vou só logar novamente. O que o Commvault fez para a gente? Ele foi em todos os arquivos que eu tenho backupeado, indexou esses arquivos e dentro do arquivo ele vai me mostrar aqui, por exemplo, vai me dar um highlight. Aqui. Ele me traz dentro desse arquivo. Vou pegar um outro arquivo aqui, ok? E a gente vai perceber que ele já traz grifado dentro desse arquivo. A partir disso aqui que eu encontrei o dado que eu preciso, então imagina que você tem um backup lá de todo o seu file server, o pessoal está com algum indício de fraude, alguma coisa, o cara precisa pesquisar em todo o file server lá determinada coisa. Ou eu tenho isso aqui, inclusive integrado ao Exchange, eu consigo dar acesso ao meu departamento jurídico a todos os e-mails da empresa a partir de uma console única, onde ele vai pesquisar aqui e vai trazer todos os e-mails. Ok, pessoal? Bom, uma vez que o sujeito encontrou o que ele quer, ele pode simplesmente fazer um download desse arquivo e tudo que ele está fazendo aqui nada mais é do que um restore as a service. Ok? A partir do momento que ele faz esse download, o que tem por trás aqui é um processo no Commvault, onde ele está fazendo o restore desse arquivo e trazendo aqui para a máquina do nosso usuário. Tá bom? Assim como o archive, isso aqui é tudo com base naquele archive. Então, nós fizemos o archive dos nossos dados e eu posso dar inteligência a esse archive através dessa interface.
A gente está utilizando isso aqui, por exemplo, no pessoal da área médica, onde a gente tem aquelas máquinas de radiografias, de imagens, de exames, que ficam armazenando aqueles dados em HDs locais, um storage consome muito. A gente implementa isso aqui, movimenta esses dados para a fita. Detalhe, todos esses dados que nós estamos pesquisando aqui, eles podem estar ou em fita, ou numa cloud, ou onde vocês storages mais baratos, em discos locais, não importa onde esses dados estejam. Nós tiramos esses dados do local de origem dele, movimentamos para uma mídia mais barata e damos acesso à inteligência a esses dados. Ok? Alguma pergunta, pessoal, sobre Search Compliance? É que é tão simples isso aqui que a gente não tem nem muito o que falar, tá? Uma vez implementada, é tão simples quanto isso. Você entrega uma console para o departamento que você deseja. Você pode, a gente tem um projeto no governo, por exemplo, em que o departamento de TI não quer mais fazer store, eles vão entregar a console para os usuários, os próprios usuários vão pesquisar os documentos e fazer os stores. O interessante é que o usuário tem acesso ao documento antes de fazer store. Então ele pode verificar se isso aqui realmente é o que ele precisa. E depois disso ele vai fazer o restore, se ele achar necessário. Bom, eu vou falar sobre o último assunto aqui nosso, tá bom? Que é sobre End User Computing. A ideia é oferecer aos nossos usuários como se fosse um Dropbox. A gente tem um caso recente, por exemplo, de uma executiva de uma empresa que perdeu o notebook, todos os dados dela estavam no notebook. Qual é a ideia aqui? Eu tenho agentes instalados dentro dos notebooks mais importantes e eu faço backup desses notebooks de tempos em tempos, de hora em hora, ou sempre que esse usuário estiver dentro da empresa. Uma vez que esse usuário perdeu o notebook, a gente simplesmente vai lá, faz um restore, ou ele tem acesso aos dados que ele tem dentro do notebook dele, a partir do console que eu acabei de apresentar para vocês. Tão simples quanto isso. O usuário vai lá, acessa o console e ele vai ter todas essas informações. A gente tem inclusive um client que você pode instalar no seu iPhone, no seu Android e ter acesso a esses arquivos como se fosse um Dropbox. O que isso garante? Além, é claro, de ter a segurança de se esse notebook for perdido eu conseguir recuperar, é que a empresa tem exatamente acesso aos dados. Vocês lembram lá do slide inicial, onde a gente tinha 17% de perda de dados por troca de funcionários? Você mata esse problema com essa tecnologia. Então, mesmo que o usuário vá embora da empresa ou que ele formate um notebook, quando ele for mandado embora, for desligado, trocar de empresa, os dados vão estar garantidos porque vão estar backupados. Tá ok? Eu tenho a opção, inclusive, se vocês olharem aqui, eu tenho um Secure Erase. Para que funciona esse cara? Então, o usuário perdeu um notebook, eu teve algum problema, eu venho, marco esse notebook como perdido, e assim que esse notebook se conectar à internet, ele vai dar um erase no HD, aquele erase seguro, que o usuário não vai, o sujeito que, por algum acaso, ou, enfim, furtou, ou até mesmo que levou o notebook da empresa embora, se você marcar como perdido, assim que ele ligar o notebook, o agente do Commvault que está instalado vai se encarregar de fazer a formatação do notebook e a pessoa não vai ter acesso aos dados. Você pode fazer o backup remoto, você pode publicar. A gente tem casos, por exemplo, em que o cliente colocou um Media Agent na cloud, ok? Apontou, porque quando você vai fazer as configurações, você pode apontar em que Media Agent, a console é única, mas você pode ter Media Agents espalhados. E a gente apontou os notebooks e os laptops para fazer backup nesse Media Agent específico que está na cloud, ok? E a gente tem toda aquela parte de desktop, desduplicação, toda a parte integrada aqui, tá bom? Como eu falei, o usuário ele pode ter acesso a partir de uma interface web, assim como essa que eu mostrei para vocês. Ele pode fazer esses arquivos via e-mail, solicitar os arquivos por e-mail, ou ter isso via um aplicativo do smartphone. Então, a partir do aplicativo dele, por exemplo, a gente tem time de vendas,
ele tem uma planilha no notebook dele e ele quer ter acesso a essa planilha a partir do tablet. Ele abre o aplicativo no tablet, vai lá e navega, pega a planilha que está dentro do notebook. Claro que ele não está indo no notebook, ele está indo nesse dado que está numa cloud como se fosse um Dropbox. A ideia, tem algumas empresas que utilizam isso como um Dropbox corporativo, inclusive. Você tem, todos os dados não estão na cloud, estão dentro do seu data center, mas você consegue compartilhar esses dados via vários usuários. Ok? A última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, a gente tem toda a parte de console da Commvault, que funciona muito bem, etc. E eu tenho aqui alguns relatórios web que ficam disponíveis ou para o time de gestão, você pode colocar no dashboard aí da sua empresa, para que as pessoas tenham a noção. Bom, essa parte de desktops aí, pessoal, que a gente acabou de falar, o usuário vai acessar essa interface, exatamente essa interface, vai vir em meus dados e aqui vai ter todos os backups dele, onde ele vai poder selecionar, navegar e trazer o backup. Aqui eu não tenho nenhum. A parte de relatórios aqui, para mostrar alguns, eu tenho um relatório de resumo de trabalho, em que eu tenho, por exemplo, todos os jobs que foram executados nas 24 horas, o status desse job. Falando de desduplicação novamente, a gente tem aqui, por exemplo, aquele archive que nós fizemos, que nós levamos 6.3 megas, mas na verdade nós transferimos pela rede apenas 152 KB, tá bom? Eu tive aqui 97% a menos de tráfego de dados com a utilização do dedupe. Idem a esse backup de 60 megas, onde eu transferi apenas 17. Então aqui é para vocês terem ideia de que vocês podem fazer replicação de sites seguramente. Se você tem, por exemplo, uma filial que está localizada distante, que tem um link muito pequeno, a gente pode fazer backup dessa filial dentro da matriz sem nenhum problema. Ou a gente pode colocar um Media Agent nessa filial e trabalhar o backup dela com Dashcopy sem maiores impactos para o seu link. Tá ok? Pessoal, por hoje é isso. Agradeço a presença aí de todos vocês. Estou aberto a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade. Eu gostaria de pedir desculpa aí pelo nosso último webinar, em que nós tivemos um pequeno problema na conexão e foi cancelado, mas eu agradeço a presença de todos vocês aí hoje e estou à disposição para perguntas, dúvidas e o que vocês acharem necessário. Nós temos algumas aqui. É gratuito a gente? Não. A gente tem várias formas de licenciar, Diego, Commvault. Eu posso licenciar por agentes, eu posso licenciar por teras, eu tenho um licenciamento diferenciado para máquinas virtuais, onde eu posso licenciar packs de máquinas virtuais, eu posso licenciar os processadores físicos dos seus hosts de máquinas virtuais. Fábio, sobre política de backup, você quer expandir um pouco mais o assunto? Ok. Legal. Fábio, a gente consegue te auxiliar com isso, se você não tem nenhuma política pronta e precisa ter alguma coisa, a gente consegue. A LCS tem mais de 50, 60 clientes aí com backups, a gente tem clientes de todos os tamanhos, tá? A gente atende Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, por exemplo, que é um ambiente com mais de 2 petas de backup, até clientes que têm 2 máquinas virtuais lá fazendo backup. Então a gente consegue te ajudar aí com toda a sua política, depois o pessoal do Insight Sales e tudo mais vai entrar em contato com você e te dar um toque. Eu posso te mandar uma planilha de draft com alguns exemplos, mas a política de backup é bom você ter em mente que é mais processo de negócio do que de tecnologia, tá? Quem vai definir, na verdade, vai ser seu negócio aí, de quanto tempo financeiro precisa.
É claro que deixar isso na mão deles só também é complicado, porque se você chegar e perguntar para o gerente do financeiro quanto tempo ele precisa de backup, ele vai dizer que precisa de tudo para sempre. Então, vocês vão ter que mensurar isso aí e fazer um meio de campo com o pessoal para chegar numa política adequada, tá bom? Leandro, quando a gente tem lá toda a parte aquela parte de análise de relatórios, deixa eu até voltar na tela aqui, eu consigo ter, por exemplo, quais são os arquivos que eu não consigo ter no nível de quem deletou ou tudo mais, mas eu consigo saber a que horas esse arquivo foi deletado. A gente tem toda uma parte de relatório, essa parte de relatório de arquivos, você vai ver que eu tenho aqui, por exemplo, as datas de modificação, a data de criação, eu posso ter exclusão, eu tenho várias opções aqui e eu vou tendo políticas para tratar isso. Então, por exemplo, se o arquivo for excluído, quanto tempo eu vou manter esse arquivo no meu backup? Tá? Se o arquivo estiver lá, mas com versões diferentes, quanto tempo eu vou manter essas versões que eu tenho? Eu não consigo fazer descer nesse nível que você talvez precise aí de saber quem foi o usuário que deletou esse arquivo e tudo mais. Isso é um pouco mais complicado, acho que a gente vai ter que partir para uma ferramenta de outro tipo, tá bom? Mas consegui responder a sua pergunta? Ah, legal, obrigado. Mas por aqueles relatórios ali você consegue ter acesso a bastante coisa, desde qual que é a utilização média do teu file server, por exemplo, quais são os arquivos que tem mais, que estão mais ocupando espaço, são PST, se são PDFs, se são imagens. A gente consegue ter algumas métricas bem bacanas a partir desses relatórios. A gente tem um módulo de relatórios à parte do Convolt, não a parte, né? Faz parte do produto e tudo mais, dentro daquela plataforma única, mas que é licenciado à parte, que pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Eu vou pesquisar e te retorno, tá ok? Pessoal, mais alguma coisa? Bom, obrigado, Fábio. Obrigado, Leandro. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Meu e-mail está na tela aí. Vocês fiquem à vontade, emerson.limão.vlcs. Podem fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento que vocês precisarem aí. Algum dos ambientes do Leandro aqui eu conheço. Alguns dos ambientes eu já conheço. Se vocês tiverem alguma dúvida de como a gente faz para migrar da solução atual de vocês para a Convolt, ou quais são as vantagens, se vocês precisam de documentos de vantagens competitivas, eu estou à disposição, vocês podem me questionar. Um anúncio aqui do pessoal de marketing, no dia 14/10, nós teremos um webinar de Office 365. Então, acho que o invite já foi distribuído, se não foi, vocês podem se cadastrar lá no nosso site. A gente tem um especialista de Microsoft aí que tem trabalhado em grandes implementações de Office 365, temos tido relativo sucesso, uma plataforma muito bacana aí. Um detalhe que eu esqueci de falar sobre aproveitando nuvem, tá, pessoal? No Convolt a gente tem suporte a backup de máquinas virtuais na Azure e na Amazon também. É um diferencial também que a gente não tem em outras ferramentas. Então, se você tem seu ambiente, tem alguma máquina virtual que esteja na Azure ou na Amazon, você consegue fazer integração direta com o Convolt para fazer backup dessa máquina virtual nessas clouds. E eu consigo também fazer o armazenamento lá, tanto no pessoal que está usando o Amazon aí, lá no pessoal, lá na EC3, no Glacier, todos aqueles repositórios a gente tem integração para fazer armazenamento direto, eu coloco o Convolt para conversar com a Amazon, e o pessoal dos blobs de storage lá da Azure também, a gente tem integração total. Obrigado pela presença de vocês, bom dia e bom trabalho a todos aí.